Olá, tudo bem? Deus abençoe todos nós na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, alguns pastores, pregadores, missionários, bispos, apóstolos, tem uma mania de ler, João 10:10 e dizer assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo. Só que pera lá. Se a gente for estudar a palavra de Deus, Jesus não mencionou o diabo aqui no versículo 10 de João 10. Aqui Jesus está mencionando os fariseus que vieram antes dele, tentando confundir a mente do povo de Deus, dos judeus. E mesmo quando Jesus veio, eles continuaram tentando roubar os princípios de Jesus da vida dos judeus, aliás, da vida do povo de Deus que hoje representa a igreja. Então João no capítulo 10, versículo, nós vamos começar a partir do versículo 8, Você pode ler o capítulo 10, versículo 1 até o 18, não tem problema, mas eu quero tirar a dúvida de muitas pessoas que dizem assim: o diabo veio para matar, roubar, destruir. Não, é verdade, o diabo veio para fazer coisas pior do que isso. Só que não devemos nos enganar que mesmo o diabo tendo vindo para fazer isso, ou pior ainda, Jesus não estava mencionando o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele não estava mencionando o diabo. Ele estava mencionando os fariseus. Podemos ver a partir do versículo 8. Diz assim Jesus: todos, inclusive aqui é uma parábola, gente. É uma parábola. Jesus fez uma comparação, Porque aqui no versículo 6 diz assim: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, diz assim, todos quanto vieram, versículo 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Quem foi que vieram antes de Jesus? Os fariseus, os falsos ensinadores, os falsos ensinos, Então diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Versículo 10, aqui é o segredo da palavra: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui Jesus não mencionou o diabo, mencionou aqueles que vieram antes dele. O mercenário que não é pastor, você vê, o mercenário que não é pastor, não está falando do diabo aqui não. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vim. Aqui é vi, Mas eu vou, para você entender melhor. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim também o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vamos traduzir aqui muito bem. Vamos entender essa palavra muito bem. Vamos entender essa palavra aqui muito bem. Quem é o ladrão que a Bíblia menciona? É os fariseus, que naquela época queria combater o ensinamento de Cristo e até mesmo antes de Jesus vir. Então esse ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Não é o diabo. O diabo também mata, rouba e destrói. Só que nesse versículo 10, Jesus está mencionando os fariseus que retorcia os ensinamentos do Evangelho bem antes de Cristo. Que também esses ladrões, esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir, nos dias de hoje, são os falsos pastores. Aqueles que quebram os princípios da sã doutrina, né? Então, esse ladrão são os fariseus, que foi a maior luta de Jesus, foi contra os fariseus, né? Que hoje esses fariseus são os falsos pastores, os falsos missionários, os falsos pregadores, os falsos bispos, os falsos apóstolos, que tosqueia as ovelhas para adquirir bens e riqueza. Então o ladrão é os fariseus naquela época e os falsos pastores nos dias de hoje. E o mercenário? O mercenário também era os fariseus e nos dias de hoje são os falsos pastores. E o lobo? E o lobo que o mercenário vê vir o lobo e eles fogem e deixa as ovelhas abandonadas à disposição do lobo. Aí sim, aqui o lobo que vem é realmente Satanás. O lobo aqui é Satanás. O ladrão que veio para matar, roubar e destruir era os fariseus, que hoje são os falsos pastores, os falsos ensinadores, aqueles gananciosos, aqueles que pregam o evangelho, mas retorce para poder impactar o ego das pessoas que já ali estão assistindo. Então, esses que tosqueiam as ovelhas são os ladrões e também os mercenários, que vê o lobo vir e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Versículo 12. Então o lobo aqui sim, igreja, o lobo aqui já é Satanás, que vem para destruir as ovelhas, que é a igreja, que é uma alma, e o pastor, que é o falso pastor, que é o mercenário, vai e foge, porque não quer conduzir e cuidar das ovelhas, né? Então, quando ele vê o lobo, que é Satanás, vir destruir uma alma, uma vida, eles vai e foge. Por quê? Porque são mercenário. Porque são mercenário. Então, o lobo aqui sim é o diabo, mas o ladrão que veio para matar, roubar e destruir não é o diabo, apesar que o diabo faz isso e muito mais. Mas o segredo é que muitos falam assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, o ladrão é aquele que rouba os princípios, que retorcia o evangelho, que eram os fariseus, fazia tudo para ser religioso, colocava na testa um filactério para mostrar que era um praticante da lei de Moisés. Então, o versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, e vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. As ovelhas aqui é a igreja ou uma alma, né? Ou as almas, né? Aí diz assim,
Versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, verso 14, o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não é desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um pastor. O que é o rebanho? O rebanho é a igreja do Senhor em todo o mundo, em geral. Por isso que ele diz, ainda tem outras ovelhas que não é desse aprisco, ou seja, que não é de Israel. Que não é de Israel. A mim convém conduzi-las. Ou seja, quando veio essa ordem aqui, essa palavra de João 10:10, Jesus estava se referindo a Israel. A Israel. Porém, ele diz, tenho ainda outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, de outras nações, de outros países, vamos traduzir. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a mim ou a minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor, ou seja, um só rebanho, uma só igreja, né? Então, para nós finalizar, o ladrão é os fariseus, que retorcia a palavra de Deus, que fazia tudo, inclusive foi eles que mataram Jesus na cruz. Que nos dias de hoje são os falsos ensinadores, que ensinam os falsos ensinamentos. O mercenário também era os fariseus e hoje os falsos pastores, que vê as pessoas sofrendo. Tem uma raio aqui, não vou nem falar o nome da igreja, que o pastor atenda as pessoas rapidamente, não deixa nem o povo terminar de falar. Né? Por quê? Porque no fundo não quer se dedicar às pessoas. Você pode perder até meia hora, irmão, para atender uma alma, se for preciso. Então, o ladrão é os fariseus, os falsos profetas, os falsos ensinadores que roubam os princípios da sã doutrina nos dias de hoje. O mercenário também é os fariseus naquele tempo e os falsos pastores, os mestres nos dias de hoje, os falsos. E o lobo, sim, o lobo que vem atacar as ovelhas, e o mercenário, que é o falso pastor, foge e deixa o lobo destruir as ovelhas, realmente esse lobo é Satanás. E a ovelha, ou as ovelhas, é a igreja ou uma alma. O rebanho é a igreja do Senhor em todo o mundo, em todo o planeta, né? Então, eu escutei esse estudo e fui me aprofundar. Eu fui pesquisar mais. E aí eu cheguei à conclusão, né? Que através, por exemplo, o rebanho. O rebanho, eu mesmo acrescentei isso aqui. Não que eu acrescentei a palavra de Deus, gente. Porque que Jesus disse? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja, não de Israel. Mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Ou seja, outras ovelhas que não é desse rebanho, desse aprisco, mas vou traduzir, é da Alemanha, é da França, é da Arábia, é do Brasil, é da Argentina, é do Uruguai, outras ovelhas que não é do aprisco de Israel, mas de outro aprisco. Cabe a mim conduzi-la, né? Então, o ladrão aqui eram os fariseus e hoje os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos missionários, os falsos bispos. O mercenário é os falsos ensinadores, os falsos pastores, que quebra princípio, que é o que nós mais vê. O lobo é Satanás. Aí sim, gente, aqui o lobo é Satanás, mas o ladrão não. Apesar que o diabo também é um ladrão, mas o versículo 10 de João 10 não se refere a Satanás. O que refere a Satanás é o lobo, né? Aqui onde está o versículo 12, né? E diante. E o rebanho é a igreja do Senhor, não somente em Israel, mas em todo o mundo, né? Porque tem pessoas que dizem assim, não, inclusive eu sou questionado por causa disso, né? Mas vocês podem ver que aqui no versículo 8, Jesus falou o quê? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Ou seja, aqueles que são de Deus, irmão, não dá ouvido a falsos ensinadores,
a falsas doutrinas, não se envolve com qualquer coisa que se vê dentro da igreja. Aqueles que são do rebanho de Cristo não se deixam lhe envolver ou se envolver com falsos eventos, né? Tem tantos eventos falsos por aí que a gente vê dentro da Bíblia que não bate no texto e no contexto de João 10. Não é verdade? Então vamos entender a palavra de Deus. O ladrão que veio somente para matar, roubar e destruir não se refere a Satanás, e sim os falsos mestres, os falsos ensinadores nos dias de hoje e nos dias passados, que eram os fariseus. Essa é a verdade. Agora, o lobo sim se refere a Satanás, porque o verdadeiro pastor não arrebanha a igreja por interesse, né? Campanha e mais campanha, voto e mais voto, isso, aquilo, outro, né? Lógico, o povo, a ovelha sustenta o seu pastor, isso é bíblico, mas tem que ser com cuidado. O pastor não tem que cuidar das ovelhas por interesse, por avareza, por soberba e por ganância. Então espero que você tenha entendido e que Deus te abençoe no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe. E aí, falando para você mais, a maior luta de Jesus aqui nesse mundo foi contra os fariseus, os falsos ensinadores.